Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Não é tudo isto verdade? Isto é, que se deve fazer ao sal que não salga, e à terra que não o deixa salgar, que se lhe há de fazer. Este ponto não resolveu Cristo, Senhor nosso, no Evangelho, mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo António. Se a Igreja quer que preguemos de Santo António sobre o Evangelho, dê-nos outro. Muitas vezes vos tenho pregado nesta Igreja e noutras, de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira. Hoje, à imitação de Santo António, quero voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório, ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Tomara eu, simples pregador, que em vez de peixes conseguisse converter os homens. Quando Cristo comparou a sua igreja à rede de pescar, diz que os pescadores recolheram os peixes bons e lançaram fora os maus. E onde há bons e maus, há que louvar e que repreender. Suposto isto, dividirei, peixe, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvarei as vossas virtudes. No segundo, repreenderei os vossos vícios. Começando, pois, pelos vossos louvores, irmãos peixes. Vós fostes as primeiras criaturas que Deus criou. A vós criou primeiro que as aves do ar, a vós primeiro que os animais da terra, e a vós primeiro mesmo que ao homem. Entre todos os animais do mundo, os peixes são mais e maiores. Que comparação têm em número as espécies das aves e as dos animais terrestres com as dos peixes? Que comparação na grandeza o elefante com a baleia? Estes e outros louvores, estas e outras excelências de vossa geração e grandeza vos pudera dizer, ó peixe. Mas isto é lá para os homens que se deixam levar destas vaidades, e é também para os lugares em que tem lugar a vaidade. Ora, a primeira virtude é a obediência. Este é, peixe, em comum com o natural e em todos vós louvo, sendo ao particular, pelas virtudes que o autor da natureza fez admirável em cada um de vós, de alguns farei menção, e o primeiro é aquele santo peixe de Tobias, a quem o texto sagrado não dá outro nome. E a Tobias, caminhando com o anjo São Rafael, que o acompanhava, e descendo a lavar os pés do pó do caminho nas margens de um rio, eis que o investe um grande peixe com a boca aberta, em ação de que o queria tragar. Gritou Tobias assombrado, mas o anjo lhe disse que pegasse no peixe pela barbatana e o arrastasse para a terra. Que o abrisse e lhe tirasse as entranhas e as guardasse, porque lhe haviam de servir muito. Fê-lo assim Tobias, e perguntando que virtude tinham as entranhas daquele peixe que lhe mandara guardar, respondeu o anjo que o fel era bom para sarar da cegueira e o coração para lançar fora os demónios. Assim o anjo, e assim o mostrou logo a experiência, porque sendo o pai de Tobias cego, aplicando-lhe o filho aos olhos, um pequeno do fel cobrou inteiramente a vista. E tendo um demónio, chamado Asmodeu, morto 7 maridos a Sara, casou com ela e mesmo Tobias. E, queimando na casa parte do coração, fugiu dali o demónio e nunca mais tornou. Certo que se a este peixe o vestiram de burel e o ataram com uma corda, parecia um retrato marítimo de Santo António. Pois a que vos quer tirar as cegueiras, a quem vos quer livrar dos demónios, perseguis vós.
Só uma diferença havia entre Santo António e aquele peixe, que o peixe abriu a boca contra quem se lavava e Santo António abria sua contra os que não queriam lavar. Passando dos da Escritura aos da história natural, quem haverá que não louve e admire muito a virtude tão celebrada da rémora? Quem haverá, digo, que não admire a virtude daquele peixezinho tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder, que não sendo maior que um palmo, se pega ao leme de uma nau da Índia, apesar das velas e dos ventos, e de seu próprio peso e grandeza, aprende e amarra mais que as mesmas âncoras, sem se poder mover nem ir por diante. Oh, se houver uma rémora na terra que tivesse tanta força como a do mar, que menos perigos haveria da vida e que menos naufrágios no mundo. Se alguma rémora houve na terra, foi a língua de Santo António, e tal foi a virtude e força da língua de Santo António, tão desobediente e rebelde, mostrou a língua de António quanta força tinha, como rémora, para domar a fúria das paixões humanas, soberba, vingança, a ira e ódio, cobiça, sensualidade. Mas para que a admiração de uma tão grande virtude vossa, passemos ao louvor ou inveja de outra não menor. Admirável é igualmente a qualidade daquele outro peixezinho, a que os latinos chamaram torpedo. Está o pescador com a cana na mão, o anzol no fundo e a boia sobre a água, e em picando na isca, o torpedo começa a lhe tremer o braço. Pode haver maior, mais breve e mais admirável efeito? De maneira que, num momento, passa a virtude do peixezinho da boca ao anzol, do anzol à linha, da linha à cana e da cana ao braço do pescador. Com muita razão, disse que este vosso louvor o dia de referir com inveja, quem dera aos pescadores do vosso elemento, ou quem lhes pusera esta qualidade tremente em tudo o que pescam na terra. Muito pescam, mas não me espanto do muito. O que espanta é que pesquem tanto e que tremam tão pouco. Quero acabar este discurso dos louvores e virtudes dos peixes com um, que não sei se foi ouvinte de Santo António e aprendeu dele a pregar. A verdade é que me pregou a mim, e se eu fora outro, também me convertera. Navegando de aqui para o Pará, que é bem não fiquem de fora os peixes da nossa conta. Vi correr pela tona da água, que quando em quando, a saltos, um cardume de peixinhos que não conhecia. E como se me dissessem que os portugueses lhes chamavam quatro olhos, quis averiguar ocularmente a razão deste nome, e achei que verdadeiramente têm quatro olhos, em tudo cabais e perfeitos. Dá graças a Deus, lhe disse, e louva a liberdade de sua divina providência para contigo. Pois às águias, que são os linces do ar, deu somente 2 olhos, e aos linces, que são as águias da terra, também 2, e a ti, peixezinho, 4. Filosofando, pois, sobre a causa natural desta providência, notei que aqueles 4 olhos estão lançados um pouco fora do lugar ordinário, e cada par deles, unidos como os 2 vidros de um relógio de areia, em tal forma que os da parte superior olham diretamente para cima, e os da parte inferior diretamente para baixo. E a razão desta nova arquitetura é porque estes peixinhos, que sempre andam na superfície da água, não só são perseguidos dos outros peixes maiores do mar, senão também de grande quantidade de aves marítimas, que vivem naquelas praias. E como têm inimigos no mar e inimigos no ar, dobrou-lhes a natureza as sentinelas e deu-lhes os 2 olhos que diretamente olhassem para cima para se vigiarem das aves, e outros 2 que diretamente olhassem para baixo para se vigiarem dos peixes. Oh, que bem me informara estes 4 olhos uma alma racional, e que bem empregada fora neles, melhor que em muitos homens. Esta é a pregação que me fez aquele peixezinho, ensinando-me que,
Se tenho fé e uso da razão, só devo olhar diretamente para cima e só diretamente para baixo. Para cima, considerando que há céu, e para baixo, lembrando-me que há inferno. Mas ainda que o céu e o inferno, se não fez para vós, irmãos peixes, acabo e dou fim a vossos louvores. Ouvi agora também as vossas repreensões. Servi-vos-ão de confusão, já que não seja de emenda. A primeira coisa que me desedifica, peixe, que vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, basta um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos nem 1000 só para um grande. Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Morreu algum deles, vereis logo tanto sobre o miserável e despedaçá-lo e comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os acreedores, comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes. Come-o um médico que o curou ou ajudou a morrer. Come-o o sagrador que lhe tirou o sangue. Come-a a mesma mulher que me dá vontade, lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa. Come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e os que cantando e levam a enterrar. Enfim, ainda ao pobre defundo o não comeu a terra, e já o tem comido toda a terra. Já se os homens se comeram somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento. Mas para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai, peixes, que também os homens se comem vivos assim como vós. Parece-vos bem isto, peixe? Representa-se-me que, com o movimento das cabeças, estáis todos dizendo que não, e com os olhares uns para os outros, vos estáis admirando e pasmando de que entre os homens haja tal injustiça e maldade. Pois isto mesmo é que vós fazeis. Os maiores comeis os pequenos, e os muito grandes não só os comem um por um, senão os cardumes inteiros. E isto continuamente sem diferença de tempos, não só de dia, senão também de noite, às claras e às escuras, como também fazem os homens. Descendo ao particular, direi agora, peixe, o que tenho contra alguns de vós, e começando aqui pela nossa costa. No mesmo dia em que cheguei a ela, ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho, tanto me moveram o riso como a ira. É possível que, sendo vós uns peixinhos tão pequenos, haveis de ser as roncas do mar? Se com uma linha de cozer e um alfinete torcido vos pode pescar um aleijado, porque haveis de roncar tanto. Mas por isso mesmo roncais. Dizei-me, o espadarte porque não ronca? Porque, ordinariamente, quem tem muita espada tem pouca língua. Isto é, regra geral. Mas é regra geral que Deus não quer roncadores e que tem particular cuidando de abater e humilhar aos que muito roncam. Assim que, amigos roncadores, o verdadeiro conselho é calar e imitar o Santo António. Duas coisas que há nos homens, que os costumam fazer roncadores, porque ambas incham, o saber e o poder. Caifás roncava de saber, Pilatos roncava de poder, e ambos contra Cristo. Mas o fiel servo de Cristo, António, tendo tanto saber, como já vos disse, e tanto poder, como vós mesmos experimentastes, ninguém houve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder, quanto mais blasfemar disso. E porque tanto calou, por isso deu tamanho brado. Nesta viagem, de que fiz menção e em todas as que passei a linha
equinocial. Vi debaixo dela o que muitas vezes tinha visto e notado nos homens, e que me admirou que se houvesse entendido esta ronha o pecado também aos peixes. Pegadores, se chamam estes de que agora falo, e com grande propriedade, porque, sendo pequenos, não só se chegam a outros maiores, mas de tal sorte lhes pegam aos costados, que jamais se desferram. De alguns animais de menos força e indústria, se conta que vão seguindo de longe aos leões na caça, para se sustentarem do que a eles sobeja. O mesmo fazem estes pegadores, tão seguros ao perto como aqueles ao longe, porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça, nem voltar a boca sobre o que traz às costas, e assim lhes sustenta o peso e mais a fome. Este modo de vida, mais astuto que generoso, se acaso se passou e pegou de um elemento ao outro, sem dúvida que os aprenderam os peixes do alto, depois que os nossos portugueses o navegaram. Porque não parte vice-rei ou governador para as conquistas, que não vá rodeado de pegadores, os quais se arrimam a eles, para que cá lhes matem a fome, de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da experiência, despegam-se e buscam a vida por outra via. Mas os que deixam estar pegados à mercê e fortuna dos maiores, vão-lhes a suceder no fim e aos pegadores do mar. Rodeia a nau o tubarão nas calmarias da linha, com os seus pegadores às costas, tão cerzidos com a pele, que mais parecem remendos ou manchas naturais que os hóspedes ou companheiros. Lançam-lhe um anzol de cadeia com a ração de 4 soldados. Arremessa-se furiosamente à presa, engole tudo de um bocado e fica preso. Corre meia companha e, alá-lo acima, bate fortemente o convés com os últimos arrancos. Enfim, morre o tubarão e morrem com ele os pegadores. Com os voadores tem também uma palavra, e não é pequena a queixa. Dizem-me voadores, não vos fez Deus para peixe, pois porque vos meteis a ser aves. O mar fê-lo Deus para vós, e o ar para elas. Contentai-vos com o mar e com o nadar, e não querais voar, pois sois peixes. Se acaso vos não conheceis, olhai para as vossas espinhas e para as vossas camas, e conhecereis que não sois aves, senão peixes, e ainda entre os peixes não dos melhores. Dir-me-eis, voador, que vos deu Deus maiores barbatanas que aos outros de vosso tamanho. Pois, porque tivestes maiores barbatanas, por isso haveis de fazer das barbatanas asas? Mas ainda mal, porque tantas vezes vos desengana o vosso castigo. Quisestes ser melhor que os outros peixes, e por isso sois mais mofino que todos. Aos outros peixes, do alto, mata-os o anzol ou a fisga. A vós, sem fisga nem anzol, mata-vos a vossa presunção e o vosso capricho. Vai o navio navegando e o marinheiro dormindo, e o voador toca na vela ou na corda e cai palpitando. Aos outros peixes, mata-os a fome e engana-os a isca. Ao voador, mata-o a vaidade de voar, e a sua isca é o vento. Quanto melhor lhe for a mergulhar por baixo da quilha e viver, que voar por cima das antenas e cair morto. Grande ambição é que, sendo o mar tão imenso, lhe não basta a um peixe tão pequeno todo o ar, e queira outro elemento mais largo. Mas vedes, peixe, o castigo da ambição. O voador fê-lo Deus peixe, e ele quis ser ave, e permite o mesmo Deus que tenha os perigos da ave e mais os do peixe. Todas as velas para ele são redes, como peixe, e todas as cordas laços como ave. Vê, voador, como correu pela posta o teu castigo. Pouco há nadavas, vivo no mar com as barbatanas, e agora jazes em um convés amortalhado nas asas.
Não contente com ser peixe, quiseste ser ave. E já não és ave nem peixe, nem voar poderás já, nem nadar. À vista deste exemplo, peixe, tomai todos a memória esta sentença. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode matar e quer voar, tempo virá em que não vou nem nada. Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão polvo, contra o qual têm as suas queixas, e grandes, não menos que São Basílio e Santo Ambrósio. O polvo, com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge. Com aqueles seus raios entendidos, parece uma estrela. Com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes doutores da Igreja latina e grega, que o dito povo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do povo, primeiramente, em se vestir ou pintar das mesmas cores todas aquelas cores a que está pegado. As cores que no camaleão são gala, no povo são malícia. As figuras que em Proteu são fábula, no povo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se pardo. E se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede que outro peixe, inocente da traição, vai passando desacautelado, e o salteador, que está em emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços de repente e fala o prisioneiro. Fizera mais Judas? Não, fizera mais, porque não fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros os prenderam. O povo é o que abraça e mais o que prende. Judas com os braços fez o sinal, e o povo dos próprios braços faz as cordas. Judas, é verdade que foi traidor, com lanternas diante. Traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O povo, escurecendo-se a si, tira a vista aos outros, e a primeira traição e roubo o que faz é a luz, para que não distinga as cores. Vê, peixe, aleivoso e vil, qual é a tua maldade, pois Judas, em tua comparação, já é menos traidor. Tenho acabado, irmãos peixes, os vossos louvores e repreensões, e satisfeito, como vos prometi, às duas obrigações do sal, posto que do mar, e não da terra. Vós estes sal terrae. Só resta fazer-vos uma advertência, pois muito necessária, para os que viveis nestes mares. Como eles são tão esparcelados e cheios de baixios, bem sabeis que se perdem e dão à costa muitos navios, com o que se enriquece no mar e a terra se empobrece. Importa, pois, que advirtais que nesta mesma riqueza tendes um grande perigo, porque todos os que se aproveitam dos bens dos naufragantes ficam excomungados e malditos. Com esta última advertência vos despido, ou me despido de vós, meus peixes, e para que vades consolados do sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero-vos aliviar de uma desconsolação muito antiga, com que todos ficastes desde o tempo em que publicou o Levítico. Na lei eclesiástica, o ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhe haviam de ser sacrificados, mas todos eles, ou animais terrestres ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. E quem duvida que desta exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para todos os habitadores de um elemento tão nobre, que mereceu dar a matéria ao primeiro sagramento? O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício, e os peixes geralmente não, senão mortos. E causa morta não quer Deus que lhe ofereça, nem chega aos seus altares. Os outros sacrificem a Deus o sangue e a vida, vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Louvai peixes a Deus, os grandes e os pequenos, e repartidos em 2 coros,
tão inumeráveis, louvai-o todos uniformemente. Louvai a Deus, porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus, que vos distinguiu em tantas espécies. Louvai a Deus, que vos vestiu de tanta variedade e formosura. Louvai a Deus, que vos habilitou todos os instrumentos necessários à vida. Louvai a Deus, que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Louvai a Deus, que vindo a este mundo, viveu entre vós e chamou para si aqueles que convosco e de vós vivam. Louvai a Deus, que vos sustenta. Louvai a Deus, que vos conserva. Louvai a Deus, que vos multiplica. Louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para que vos criou. E assim, como princípio, vos deu sua bênção. Vô-la de também agora. Amém.